Então, olha só, quem aqui já ouviu falar assim, que a família deve sempre ser uma prioridade? Quem já ouviu falar isso? Faz assim, ó. Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, não é isso mesmo? E a gente reforça isso, nós ensinamos isso e nós procuramos viver dessa maneira. A grande questão é que muitas vezes a gente não sabe por que determinadas coisas ocupam determinados lugares na nossa vida. Por que a Bíblia colocou isso exatamente nesse lugar? Por que a Bíblia organizou a vida dessa forma? Dizendo que a família é uma prioridade. Por que a família não é mais importante que o meu trabalho? Por que quando uma pessoa diz assim, olha, o meu ministério, ou olha, servir a Deus é a coisa mais importante da minha vida. Por que nós dizemos que essa pessoa está errada? Tem algum problema servir a Deus, gente? Sim ou não? Absolutamente, não tem nenhum problema servir a Deus. Pelo contrário, nós precisamos servir a Deus. Agora, a grande questão é quando nós colocamos coisas no lugar diferente, na posição diferente que elas devem ocupar na nossa vida. Deus não é apenas o criador de todas as coisas. Deus é também o organizador de todas as coisas que Ele criou. Eu vou repetir essa frase, eu até achei bonita. Acho que eu vou até colocar nos meus stories. Eu esqueci a frase. Olha, Deus não é apenas o criador de todas as coisas. Ele é o organizador de todas as coisas que Ele criou. Por que a gente precisa pensar assim? Por que nós cristãos pensamos assim? Porque nós entendemos que quando uma pessoa pega algo criado por Deus e coloca num lugar na sua vida, que não é o lugar que aquela coisa deveria estar, essa pessoa acaba transformando aquilo que era para ser bênção, na verdade ela acaba transformando aquilo num motivo de problema. Então, por exemplo, vamos pensar juntos? O trabalho. Quem criou o trabalho? Foi Deus quem criou o trabalho. O trabalho é uma dádiva de Deus. O trabalho existe na história da humanidade desde que o homem foi criado. Você sabia que o trabalho vem antes do pecado? O trabalho faz parte daquela vida perfeita e plena que Deus havia planejado para o homem. Se você ler com carinho o livro do Gênesis, se não me falha a memória, Gênesis 2:15, 2:13, a Bíblia diz que Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Ou seja, Linderson, mas o jardim do Éden não era um lugar perfeito? Quando eu penso num lugar perfeito, quando eu penso numa vida perfeita, eu penso numa vida em que a gente descansa o dia inteiro. Na parte da manhã não faz nada e à tarde só descansa. Então, não. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden. O jardim do Éden era perfeito. E o homem, mesmo nesse ambiente perfeito, ele tinha que trabalhar no jardim do Éden. É claro que depois do pecado, o trabalho passou a ocupar um lugar diferente na vida do homem. O homem começou a lidar de maneira diferente com o trabalho. O trabalho antes não tinha pura e simplesmente a função de suprir a necessidade do homem. Porque o homem comia de tudo do jardim do Éden, o jardim do Éden era um lugar perfeito. Então o trabalho era uma forma que o homem tinha de representar Deus no jardim do Éden, de glorificar a Deus. Depois do pecado, não. Depois do pecado é que vem essa sentença, dizendo, olha, o seu trabalho vai ser pesado. A terra vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. Agora, Deus criou o trabalho é bênção. Deixa eu só abrir um parêntese mais aqui sobre o trabalho. Posso, queridos? Posso abrir esse parêntese? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana encheu a cabeça dos países latino-americanos, da cultura latino-americana, de informação errada sobre o trabalho. A própria palavra trabalho. Já parou para pensar, já pesquisou a origem da palavra trabalho? A palavra trabalho deriva de uma palavra latina,
tripalium. Sabe o que era o tripalium? O tripalium eram 3 pés, como se fosse um tripé, que era utilizado como um instrumento de tortura para deixar uma pessoa pendurada próxima a uma fogueira. Então essa ideia, isso era o tripalium, o objeto de tortura. Não é assim que muitas pessoas pensam sobre o trabalho? Não é assim? Quantas vezes você já não escutou alguém dizendo assim, se eu ganhasse um dinheiro muito grande no baú da felicidade, eu parava de trabalhar. Por quê? Porque essa pessoa tem uma visão errada do que é o trabalho. É interessante porque a ideia do trabalho não é um castigo. Essa é uma visão equivocada. Muito bem. Então, o trabalho foi criado por Deus. Deus quer que a gente trabalhe. Mas quando a gente pega o trabalho e coloca numa posição que não foi a posição que Deus disse que a gente deveria colocar, o que a gente faz? O trabalho que era para ser uma bênção para mim, para minha família e para o reino de Deus, se por ele estar no lugar errado, na escala errada de prioridades da minha vida, ele acaba se transformando numa tribulação. Então, a coisa certa, para funcionar do jeito certo e para gerar os resultados certos, precisa estar no lugar certo. Deus não está comprometido em abençoar um trabalho que ocupa uma posição errada na sua vida. É do mesmo jeito o dinheiro. Não tem nada de errado você ser uma pessoa que lida e que é uma pessoa econômica e que tem um bom salário, e que seja um salário milionário, não importa. Agora, o grande problema é quando aquele dinheiro ocupa um lugar errado na sua vida. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Deus não abençoa uma coisa que está ocupando um lugar errado na sua vida. Antes de você requerer e pedir a bênção de Deus sobre o seu trabalho, coloque o trabalho no lugar certo. Antes de você pedir a bênção de Deus sobre o seu ministério, coloque o ministério no lugar certo. Antes de você pedir a bênção de Deus sobre as suas finanças, coloque as suas finanças no lugar certo, na ordem certa de prioridades. Fechei esse parênteses gigantesco que eu não deveria ter aberto aqui. Ok, queridos? Então, olha só, o que nós vamos ver então é a família como uma prioridade. E aí, gente, eu preciso iniciar dizendo para vocês que nós cristãos temos que tomar cuidado com o mundanismo. Em que sentido o mundanismo? Às vezes a gente olha e diz assim, o mundanismo está ameaçando a igreja. Por quê? Não, porque olha só, olha como é que aquela pessoa se veste, olha como é que aquela pessoa fala, olha aquela música, olha aquilo, olha o que aquela igreja está fazendo. Queridos, é muito fácil o Linderson, ter uma régua, bem precisa. Sabe, hoje não, né? Já tem tempo que tem aqueles instrumentos que medem. Por exemplo, eu quero medir a distância dessa parede para aquela. Aí tem aqueles instrumentos a laser, não é verdade? Que são extremamente precisos. Então eles medem a distância dessa parede até aquela. Então é muito fácil eu ter uma régua muito precisa para medir o mundanismo que está, de repente, tomando conta da vida do outro, e não consigo medir esse mundanismo que está tomando conta da minha vida. Uma vida que as prioridades estão desorganizadas é uma vida tomada pelo mundanismo, porque a cultura do mundo faz isso com as pessoas. Tudo que o mundo precisa fazer, o irmão Silas precisa falar ali, já passa a palavra para o senhor, o microfone ali para o irmão Silas. Tudo que o mundo quer fazer, queridos, é tirar as coisas que Deus criou do seu lugar. Então, quando uma pessoa não coloca a ordem certa de prioridades deixada por Deus na sua vida, essa pessoa está cedendo ao mundanismo. Nós vivemos num tempo, gente, em que o diabo e todas as forças aí trabalham para que as coisas saiam do seu lugar. Então, você pega, por exemplo, o prazer. Nós já ensinamos isso num culto desse para trás, numa quinta-feira, que não é errado você querer ter prazer. Prazer ao comer, prazer ao passear, prazer ao se relacionar sexualmente, não é errado, tudo isso é bênção.
O grande problema é quando você quer fazer isso fora dos parâmetros de Deus. Aí o que é que o mundo diz? Não, viva a vida de qualquer jeito, desde que você tenha prazer, você pode fazer do seu jeito. As coisas vão perdendo o lugar certo na vida da gente. Então, gente, quando uma família cristã, quando um cristão não dá à família o lugar certo que a família deve ter, na escala de prioridades, esse cristão está cedendo ao mundanismo. O mundanismo não tenta entrar na igreja apenas através da corrupção da doutrina, apenas através do nosso jeito, muitas vezes extravagante, de nos vestirmos. O mundanismo não entra na igreja só, não quer entrar na igreja só através da irreverência no púlpito. Não, não, não. O mundanismo entra na igreja, tenta entrar na igreja, tenta corromper o reino de Deus das mais diversas formas. E uma das formas que o mundo tem de travar a vida de uma pessoa é tirando a vida dessa pessoa da escala de prioridades deixada por Deus. Por isso que nessa introdução eu digo a você, não peça para Deus abençoar na sua vida uma coisa que você não coloca na mesma escala de prioridades de Deus. Porque essa coisa que está fora da escala de prioridades deveria estar te abençoando, mas ela está sendo por causa disso, por ela estar fora das prioridades, você está tendo problema com ela. Torna-se um ladrão, pastor. É bem isso mesmo. Então, de novo, peça para Deus abençoar você, para que você coloque no respectivo lugar aquilo que deve estar no lugar. Deus não vai contra as prioridades que Ele mesmo estabeleceu. Ponto. Irmão Silas, uma pergunta? Não, simplesmente falando sobre a pessoa que fica cuidando da vida dos outros. Enquanto ele está cuidando, falando de uma igreja, falando de uma coisa e outra, ele acaba não cuidando nem de si próprio e acaba se igualando a eles mesmos. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado, irmão Silas, pela contribuição. Queridos, vamos lá então ao item 1 aí da nossa lição, retornando às origens da família. Olha só, quando foram perguntar para Jesus assim, mestre, é lícito ao homem dar carta de divórcio para sua mulher por qualquer motivo? Lembra dessa conversa, Mateus 19, se não me falha a memória? E aí Jesus falando com eles sobre essas questões, e aí Jesus disse assim, olha, presta atenção. Jesus foi lá no livro do Gênesis. Jesus foi lá no Gênesis, dizendo assim para eles, olha só, Deus criou o homem para a mulher para o homem. Por isso, deixa o homem a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Olha a pergunta que eles fizeram e olha a resposta que Jesus deu. A pergunta foi, Moisés autorizou dar carta de divórcio. Aí Deus disse assim, gente, mas presta atenção. Quando a gente vai entender a vontade plena de Deus para uma coisa, a gente não tem que ir até Moisés. A gente tem que ir até o Gênesis. Porque Moisés deixou vocês darem a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas a vontade de Deus não é uma carta de divórcio. Vamos lá no Gênesis ver qual que é a vontade de Deus. Então, quando o assunto é família, sabe, gente? A gente tem sempre que voltar a uma origem, a origem da família. Então, sempre que você quiser resolver e estiver orando e pensando sobre como você pode fazer para ter um casamento melhor, para ser um pai melhor, uma mãe melhor, enfim, para que a sua família seja melhor, vai lá na origem primeiro. Vai lá no começo. Lá no começo é que nós encontramos a vontade original de Deus para todas as coisas. Para o trabalho, para a família, para o povo, para a terra, para tudo. Então, voltando lá no livro do Gênesis, nós encontramos as origens da família. E você vai ver que faz todo sentido nós dizermos que a família é uma prioridade. Por quê? Porque a família ocupa um lugar de destaque em tudo aquilo que Deus vem fazendo nas Sagradas Escrituras.
Olha que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 27. Vamos abrir a Bíblia? Por mais que esteja aí no seu material, abra a Bíblia comigo, seguindo o importante conselho, não é verdade, do pastor Daniel, a quinta-feira, sobre a importância de nós manusearmos a Bíblia, não é isso mesmo? Manusear a Bíblia, ok? Gênesis no capítulo 1, nós vemos Deus criando todas as coisas. E Deus, olha aqui, queridos, para mim, abriu aí Gênesis 1. Gente, Gênesis 1 não é difícil de encontrar não, tá? Por favor. Por favor. O Emanuel está procurando até agora Gênesis 1 ali. Ajuda ele aí, Bebeto. Queridos, olha só. Agora que você abriu, olhe para mim. Olhe bem. Deus em Gênesis está mostrando como que ele trabalha. É interessante isso, né? Porque Deus tinha poder, tem poder, para simplesmente dizer assim, que haja tudo pronto de uma vez só. E aí, se Deus dissesse isso, pastor Eliseu, Gênesis 1:1, se tivesse escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse, haja tudo pronto de uma vez só, o que aconteceria? Tudo aconteceria. Se Deus dissesse assim, hajam tudo pronto, todo o universo pronto, bam, tudo ficaria pronto de uma vez só. Mas foi isso que aconteceu? Não. No livro do Gênesis, capítulo 1, a gente vê Deus criando, e criando de forma organizada. Deus criando de forma organizada. Você reparou que antes de Deus criar o dia e a noite, Ele criou a luz? Antes de Deus criar as criaturas para habitarem nas águas, Ele teve que fazer separação entre as águas e a terra? Que antes de Deus criar lá no sexto dia os seres vivos, né, criar o homem, enfim, para andar sobre a terra, Ele teve que criar a terra e as plantas. Então olha que coisa interessante. Já desde Gênesis 1 nós vamos ver que Deus trabalha da seguinte forma no universo. Ele cria uma coisa fundamental que é necessária para que outra coisa passe a existir. Então ele cria, por exemplo, luz, faz separação entre luz e trevas, para lá na frente criar o sol e a lua. O sol para ser a referência do dia e a lua para ser a referência da noite. No segundo dia, ele faz a separação das águas. Ele separa as águas da parte seca no segundo dia. E somente lá no quinto dia é que ele vai criar os animais marinhos. Porque as águas são fundamentais para que os animais marinhos existam. Uma coisa sustenta a existência da outra. Aí no terceiro dia, ele cria a parte seca, cria as plantas, tudo ali. E só no sexto dia que ele vai criar o homem. Por quê? Porque a parte seca, as plantas, a parte terrestre, isso sustentava a existência do homem. Então Deus não apenas cria as coisas, mas Ele cria as coisas de forma organizada. Ele coloca primeiro aquilo que existe para sustentar o que vem depois. Ponto. Deus trabalha com diferentes níveis de autoridade. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem funcionando em família. O que significa dizer? Significa dizer que, do mesmo jeito que as águas são fundamentais para que as criaturas marinhas vivam, a família, como foi a primeira instituição criada por Deus, é fundamental para que todas as outras instituições existam. E aí nós chegamos lá em Gênesis, é o texto que eu quero que você leia, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha o verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que coisa interessante.
Eu preciso explicar para vocês aqui algumas palavras importantes aqui desse texto. O texto diz assim: criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Esse termo homem que está aí, às vezes nós pensamos o homem como ser masculino. Mas aí a Bíblia não está dizendo que Deus criou o homem masculino como sua imagem. A primeira vez que aparece aí homem é a tradução da palavra hebraica Adam. Adam, lembra? Gente, Adam faz você lembrar de quê? Adão. Adão é só o pai de todos os homens do sexo masculino, sim ou não? Não, Adão é o pai de todos os seres humanos, sejam do sexo masculino ou do sexo feminino. E aí o texto diz assim: criou, pois, Deus Adão, ou criou, pois, Deus a humanidade, a sua imagem e semelhança. Aí ele vai dizer o que na continuidade? Verso 28, 27. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Conseguiram reparar essa mudança aí? Primeiro Deus cria, o texto fala que Deus criou uma coisa chamada humanidade. Adam, homem. Só que Deus vai explicar o que é essa humanidade que ele havia criado. Aí o texto diz: homem e mulher os criou. Aí muda, a palavra homem que está aí já não é mais Adam. Agora ele não está falando da humanidade no sentido geral. Ele está falando agora do primeiro exemplar de humanidade que ele vai trazer. Aí ele fala homem e mulher. Algumas Bíblias dizem macho e fêmea. As expressões hebraicas são ish e ishar. Ish e ishar. Olha que coisa linda! Deus lá no Gênesis já pensa a humanidade para viver em família. Deus cria a humanidade, o projeto de Deus original para a humanidade nunca foi o isolamento. Deixa eu mostrar um outro texto para você, para que você leia com cuidado. 2:18 de Gênesis. Diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. De que homem o texto está falando? Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora para ser como sua... De que homem a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de Adão. O entendimento mais aprofundado na língua hebraica aqui diria assim: não é bom que o ser humano viva isolado. Então eu vou criar alguém para ser a metade desse ser humano. Aqui a palavra homem de Gênesis 2:18 não é ish, falando do macho, é Adam. Por quê? Porque senão a gente dá a entender, a gente acha que Deus aqui está falando só de casamento. Deus não está falando aqui só de casamento. Deus está falando aqui do projeto original dele para todos os seres humanos, sejam seres humanos casados ou sejam seres humanos solteiros. Não é da vontade de Deus que nenhum ser humano viva isolado. E Deus, logo que cria o ser humano, logo que cria a humanidade, logo que introduz a humanidade na Terra, ele introduz a humanidade para viver em família. Para viver em família. Agora vamos aprofundar um pouco o nosso entendimento. O texto diz assim: não é bom que o homem ou que o ser humano viva só. Por que, gente, quando Deus diz que uma coisa não é boa, Deus está dizendo que essa coisa... Deus diz que essa coisa não é boa a partir de que critério? Por exemplo, quando eu digo assim: essa camisa aqui não é boa. Eu pego o tecido, eu digo: essa camisa aqui não é boa, ela não é de qualidade. Eu estou fazendo isso com base em quê? Com base no meu conhecimento sobre o que é um tecido bom. Estou certo ou estou errado, gente? Eu só posso dizer que uma coisa é boa ou é ruim se eu tiver um padrão, um parâmetro do que é bom e do que é ruim. Ponto.
Quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, é por isso que a gente acha estranho, porque no meio de toda aquela festança que devia ser o paraíso, toda aquela plenitude, Deus olha uma coisa assim, não é bom. Pô, no meio de tudo aquilo, o próprio Deus diz que não é bom. De onde Deus tirou esse critério do que não é bom? Dele mesmo. Quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, Deus está identificando que se o homem estivesse solitário, sozinho, sem ninguém para se relacionar, o homem jamais desfrutaria daquilo que o próprio Deus desfruta eternamente. Sabia que Deus não conhece a palavra solidão? Sabia que Deus nunca foi sozinho? E por isso, Ele olha para aquele ser e diz assim, olha, essa experiência não é correta. Por que eu digo que Deus nunca foi sozinho? Porque Deus é uma família. Deus é uma família eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí se Deus criasse o homem para viver sozinho, Deus privaria o homem de conhecer algo a mais sobre o caráter de Deus. Deus criou o homem para viver em família, para que o homem conheça, aprenda, desfrute de algo que o próprio Deus desfruta no seu ser. Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Que convivem eternamente em amor. Que são ao mesmo tempo diferentes, porque são 3 pessoas distintas, Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito é Espírito. Entretanto, eles possuem a mesma essência. E é por isso que nós dizemos que o nosso Deus é um em essência, que coexiste em 3 pessoas. Deus é uma família. E quando Ele cria o homem para desfrutar daquilo que o próprio Deus desfruta. Então, por isso, queridos, que não existe sobre a face da terra religião ou filosofia que trate a família numa posição mais honrosa do que os cristãos tratam. É por isso que Deus não começou lá no Jardim do Éden plantando um templo, plantando uma igreja. Deus não começou no Jardim do Éden inaugurando uma escola. Por quê? Porque Deus começou lá no Jardim do Éden dando ao homem a oportunidade mais próxima que o homem teria de poder viver ao mesmo relacionamento que a Trindade vive. Não existe relacionamento mais íntimo do que o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus criou a família para que em família nós desfrutemos as alianças mais profundas de amor que podem existir entre seres humanos. O maior nível de lealdade e de fidelidade que um ser humano pode viver é para ser vivido no ambiente familiar. Então, os 2 maiores vínculos de amor incondicional que um ser humano pode experimentar, ele só pode experimentar na família. O relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento entre marido e mulher. Deus nos colocou em família. Deus criou a família
para que a gente possa, em família, amar e ser amado, assim como as três pessoas da Trindade se amam e são amadas. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Espírito promove a glória do Filho para satisfazer o coração do Pai. O Filho não faz nada que não seja pelo poder do Espírito. E o Filho e o Espírito trabalham para promover a glória do Pai. O Espírito capacita o Filho para viver em obediência ao Pai. O Pai dá tudo, todo o universo para o Filho. Gente, isso é demais. Isso se chama Trindade. Isso se chama amor eterno. Não é mais ou menos assim, gente? Olha, eu estava falando da Trindade. Eu estava falando da Trindade. Agora começa a ver o plano de Deus sobre como a família tem que funcionar. Gente, a família é linda. A família é linda. Não coloque como prioridade na sua vida algo que não faz parte da escala de prioridades de Deus. Agora, no item 2, eu explico algo muito importante para você, que é a família como forma que nós temos de ser imagem e semelhança de Deus. Como eu disse anteriormente, Deus não conhece a solidão, Ele é uma família. Quando eu falo que Deus não conhece a solidão, eu quero dizer que Deus nunca se sentiu sozinho, amém, gente? É claro que quando você fala assim com Deus, Deus, estou me sentindo só. Quando você fala isso com Deus, Deus sabe o que você está falando. Mas Ele sabe o que você está falando porque Ele sabe todas as coisas. Agora, Deus nunca se sentiu sozinho. Nunca se sentiu solitário. E aí então Deus, lembra que lá Deus disse que o homem seria a sua imagem e semelhança? Aqui entra um papel fundamental, queridos. Por quê? Porque quando Deus diz que o homem é a sua imagem e semelhança, isso é um pouco de doutrina. Quando Deus diz que o homem seria sua imagem e semelhança, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o homem seria... Tem duas formas de entender isso. Mas eu vou explicar a mais comum para você. A imagem e semelhança. O homem como imagem e semelhança é um homem que é representante de Deus. Entenda isso. Nós fomos criados como humanidade para representarmos Deus perante a sua criação. Não existe nada, irmã Ana, no universo inteiro que se pareça mais com Deus do que a gente. Ah, pastor, sério? Você disse então que Deus está ficando calvo e barrigudinho igual o senhor? Não, eu não estou ficando calvo e barrigudinho. É só uma impressão sua. Não é verdade? Não estou falando fisicamente. Porque Deus não tem um corpo físico. Deus é espírito. Agora, quando nós falamos imagem e semelhança de Deus, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que Deus pegou algum dos atributos dele, das características dele, e colocou na gente, alguns apenas. E colocou alguns desses atributos na gente. Para quê? Para que os seres humanos aqui nessa terra governassem a terra para Deus. Trabalhassem aqui nessa terra para que Deus fosse glorificado na terra. Deus fez isso conosco. Agora, é interessante por quê? Porque quando nós falamos que o homem precisa viver em família, nós falamos que o homem precisa da família para aprender a ser imagem e semelhança de Deus. Ora, Deus é amor. Qual é a organização, a instituição na qual você é batizado, vou usar essa expressão, você é batizado em amor desde antes de você nascer? Estou pensando de acordo com a vontade de Deus. A família. Por exemplo, Deus é um ser pessoal. O que significa dizer?
Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa, Deus não é uma energia. Deus tem identidade, Deus tem vontade. Qual é o lugar, qual é a instituição que ensina desde pequenininho os seres humanos a lidarem com a sua identidade, com as suas vontades? É a família. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são diferentes na sua pessoalidade, mas são iguais na sua essência. Quem é que ensina para a gente que todos os seres humanos são diferentes entre si, que a irmã Karine não precisa ser igual a mim, e que eu não preciso ser igual à irmã Karine? E que por isso eu devo respeitar a irmã Karine, porque ainda que ela seja diferente de mim, ela é feita da mesma essência que eu. Ela é humana, ela é gente. E ela não é melhor nem pior que eu. Ela é diferente de mim apenas. Onde é que a gente aprende isso? Ah, pastor, a gente aprende isso no banco da escola. De jeito nenhum. Se uma criança aprende isso só no banco da escola, essa criança chegou até na escola como um bicho. Isso é na família que nós aprendemos. É quando o pai diz assim: rapaz, respeita o seu irmão. É claro que o pai pode não estar chegando assim para o filho: filho, você sabia que ontologicamente falando, em essência, você e o seu irmão são iguais, equivalentes? E que, portanto, não há em você uma dignidade maior do que aquela que é... O pai não está falando assim com o filho. Mas o pai diz assim: você comeu pudim? Deixou o pudim para o seu irmão? Estou falando de pudim porque essas coisas acontecem. Você deixou para ele? Então, querido, a família, presta atenção. A família tem que ser uma prioridade. Por quê? Porque ela vai incutindo em nós habilidades, características que nós temos como humanos que desenvolver. Por isso, querido, presta atenção que eu vou dizer para você. Por que que nós, como igreja, dizemos assim para as pessoas? O governo, o Estado, precisa ajudar a defender e a cuidar da família. Por que que existe, gente, secretarias, instituições públicas que são mantidas com dinheiro público para defender a família? Porque já se sabe que a família é a primeira agência humanizadora. E que se a família for negligente nesse processo de humanização desse bebezinho que nasce, esse bebezinho que nasce vai se transformar num monstrinho. E um monstrinho na escola é problema, é prejuízo. Um monstrinho na rua é problema, é prejuízo. Então a família é a agência por excelência que nos capacita a ser imagem e semelhança de Deus. É na família que a gente aprende a controlar os nossos instintos. É na família que você aprende a engolir a sua raiva. Uma característica fundamental para você conviver em sociedade lá fora. A família. A família treina, capacita indivíduos a serem imagem e semelhança de Deus. Por isso, você já pode começar a perceber que faz todo sentido a família ser o alvo prioritário de Satanás. Porque Satanás odeia, ele é revoltado contra tudo aquilo que o faz lembrar de Deus. Portanto, a raiva que o inimigo tem de nós, não é porque a gente põe medo nele. A raiva original do inimigo contra o homem tem a ver com o fato do homem carregar a imagem e semelhança de Deus. E o Satanás está o tempo todo trabalhando para deslocar seres humanos
dessa posição, para corromper a imagem e a dignidade do homem perante Deus. Corromper isso. Então, veja bem, vamos supor que nunca mais eu possa comer chocolate na vida. E aí, então, nunca mais eu posso comer chocolate. Toda vez que eu vejo chocolate, eu tenho um problema, eu tenho uma alergia, alguma coisa assim. E eu vejo que ali tem uma fábrica de chocolates. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá e eliminar aquela fábrica de chocolates que eu resolvo meu problema. A família é uma fábrica de pessoas, de gente que carrega a imagem e semelhança de Deus. E o diabo sabe que se ele enfraquecer os laços familiares, os indivíduos que virão para a sociedade serão indivíduos sem proteção nenhuma. Quanto mais fracos são os laços da família, mais vulnerável uma pessoa é a qualquer coisa, gente. A qualquer coisa. Não é a igreja prioritariamente que traz saúde moral para a sociedade, é a família. É a família. A igreja pode ser uma máquina, pode ter os melhores recursos, ela pode ter qualquer coisa. Mas se as famílias que a compõem estiverem fragilizadas, essa igreja estará fragilizada. Porque o que é a igreja? A igreja local não é nada mais, nada menos do que a soma das famílias, a reunião das famílias, a congregação das famílias que adoram a Deus juntas. O que é a escola? A escola é uma associação de famílias que enviam seus filhos para aquele lugar para adquirirem conhecimento. Agora, se essas famílias estiverem enviando para aquele lugar gente desumana, que não conhece limites, que não conhece respeito, que não conhece autoridade, que não sabe respeitar as diferenças, o que vai ser dessa escola? Um zoológico. E é assim que muitas escolas hoje em dia podem ser definidas. Os relatos que eu já ouvi, como professor, de determinadas coisas que acontecem em determinados ambientes escolares, me fazem lembrar de um zoológico. Aliás, um zoológico não. Mas me fazem lembrar de uma rinha de galo. E o problema é porque o governo não investe na educação? Não. O problema é porque as famílias se desfragmentam. Porque se a família estiver bem consolidada, ela consegue gerar no indivíduo, gerar nesse aluno, nesse sujeito, as defesas que esse aluno precisa ter para resistir ao assédio do mundo. Então a família é o lugar que te humaniza. É por isso, gente, que a gente se torna muito mais homem depois que a gente casa, com todo respeito aos solteiros. Os meus irmãos casados aqui vão concordar comigo, a gente se torna muito mais homem depois que a gente casa. Porque para fazer o que a gente quer, para dizer assim, estou saindo, estou voltando, estou chegando, comprei isso aqui, fazer o que a gente quer com o nosso dinheiro, ir para onde a gente quer, que eram coisas que a gente fazia quando a gente era solteiro, não precisa ser muito homem. Agora, dividir uma vida com uma esposa e filhos e aprender a se alegrar em dividir o fruto do seu trabalho com outras pessoas, aí tem que ser homem. O casamento e a vida em família refina a nossa humanidade. Gente, eu estou falando daquilo que é a vontade de Deus. Se por acaso você conhece alguém que se tornou
pior depois que se casou, saiba, a culpa não é do casamento, a culpa não é da vida em família, a culpa é da pessoa. Porque para uma pessoa ficar pior depois de entrar numa instituição criada por Deus, essa pessoa não entrou nessa instituição do jeito certo. Se o casamento me piora, é porque eu não entendi ainda o que é casamento. Se o casamento e a vida em família só me frustra, é porque eu não estou vivendo casamento e família de acordo com a vontade de Deus. O problema não é do casamento, é por isso que o divórcio não resolve. É por isso que acabar um casamento que não está dando certo é a pior enganação que o diabo gera nos nossos dias. Porque não é o casamento que não dá certo. O casamento é feito para dar certo. A família é feita para dar certo. O problema é, lembra aquela escala de prioridades? Lembra que eu disse? Que não é só que Deus criou. Deus criou, disse como é que aquilo deveria funcionar e colocou aquilo numa escala certa de prioridades. A mesma coisa é eu querer enfrentar um dia de intensa tempestade de neve com um carro que é baixo. E aí eu fico com raiva. E aí meu carro fica lá preso lá no gelo, atolado é na lama, no gelo eu não sei como é que é. Mas tudo bem, o carro fica lá deslizando. Eu vou lá tomar um café na casa do pastor Eliseu, aí tem um morrão lá para chegar na casa do pastor Eliseu, e aquilo o carro começa a escorregar, e eu fico com raiva do meu carro. Mas não é que eu tenho que estar com raiva do meu carro. Pô, esse carro não sobe isso daqui. Ele não foi feito para funcionar nessas condições. Existem as condições certas que o casamento e a família devem funcionar. Quais são? Bom, com o passar do trimestre, nós vamos descobrindo quais são as condições certas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o seu casamento e a sua vida em família é uma excelente oportunidade, talvez o principal lugar que te torna cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Para pensar bem. Deus se alegra em servir. Parece estranho a gente falar isso, né? Talvez se tiver um muçulmano aqui dentro, ele vai ficar em crise. Inclusive, esse é um dos principais argumentos da religião islâmica contra a religião cristã. Esse negócio de um Deus que ama e que serve, que veio servir, não, isso é impossível. Um Deus que é Deus de verdade não se... Ora, essa. Como assim? Essa é a diferença. O Pai de Jesus se alegra quando doa. De novo, imagina, sabe aquela sensação gostosa que você tem quando você vê que a sua família está desfrutando de um tempo agradável de descanso num lugar, de uma refeição saborosa à mesa, ou que os seus filhos estão ali todos felizes da vida porque ganharam um presente que custou algo para você. A família, gente, consegue gerar no ser humano uma nobreza que faz com que esse ser humano se alegre com a oportunidade de trabalhar muito para servir a outro. E para ver o outro sendo abençoado com o fruto do trabalho dele. Gente, essa sensação perfeita, sabe, que eu tenho quando vejo os meus filhos se deleitando, uma coisa simples ali, mas que me custou algo. Eu só posso viver isso em família. Não tem outra instituição que te permita isso. Não tem. Família. Família. Amém, queridos? Alguma pergunta, gente? O Osias tem uma pergunta, Osias? Não, o Osias não pode fazer pergunta. Aí você vai entendendo que a família tem que estar no lugar certo. Item 3
eu quero falar aqui um pouco com vocês. Eu acho que eu já até compartilhei algumas coisas do item 3, sobre a família e os seus papéis fundamentais. Está aí no item 3 da folha que vocês receberam. Então, eu listei de maneira muito prática, muito concreta, pelo menos 4 papéis fundamentais que então essa noção cristã de família nos apresenta. Ok? O primeiro deles é proporcionar um ambiente moralmente seguro e emocionalmente estável para que a humanidade continue sendo fecunda. O sonho de Deus, o projeto de Deus é que crianças nasçam num ambiente familiar. Ok? A família proporciona esse ambiente de segurança emocional e segurança moral para que a humanidade continue se reproduzindo, para que a humanidade continue sendo fecunda. Depois, ser a agência educadora por excelência, na medida em que crianças recebem ali as dimensões mais importantes de sua constituição moral e da sua identidade. Gente, isso daqui é fundamental. Preste atenção aqui em mim. Pai, mãe, escute o que eu vou te dizer aqui. A escola não educa o seu filho. O futuro do seu filho como profissional, como pai, como mãe, como cidadão de bem, não está nas mãos da escola. Não está nas mãos da escola. A escola não educa. A escola ensina e, no máximo, treina. E, em alguns casos, quando a família é negligente, a escola deseduca. Você percebeu que eu estabeleci uma diferença aqui entre educar, ensinar e treinar? Ensino e treino são duas atividades que acontecem assim de forma mais superficial. Então, treinar um cão não é ensinado, um cão é treinado. Você fala alguma coisa para ele, né? Você diz assim, por exemplo, senta, e ele diz assim, uau, que bom, agora ele está me dando a oportunidade de descansar um pouco. Então eu vou descansar um pouco, que bom, estou feliz da vida. Com licença, vou sentar. O cão não pensa dessa forma. O cão está respondendo a um comando. Estímulo-resposta. Condicionamento. Condicionamento. Ele não tem a noção de, eu estou descansando. Como essa pessoa é legal e camarada comigo? Ela está só respondendo a um estímulo. Ele está só respondendo a um estímulo. Então ele foi treinado. O ensino tem a ver com você dizer para uma pessoa o caminho mais rápido para ela chegar até um resultado. Então, Linderson, você quer ser um pregador, um melhor professor de escola dominical? Então faça isso, isso e isso. Se você fizer desse jeito, daquele outro jeito, se você... ok, então eu estou aprendendo, estou sendo ensinado a ser um melhor professor de escola dominical. Tem a ver com um conteúdo, uma informação que eu recebo. Educação tem a ver com a formação da minha identidade. Educação não é um processo através do qual você aprende a fazer as coisas ou fica sabendo das coisas. Educação é um processo no qual a sua identidade é construída. E se essa identidade é construída do jeito errado, você vai pegar as coisas que você aprendeu e vai usar para o motivo errado. É por isso que, no máximo, escola, universidade, treina e ensina, nunca educa. É por isso que os meninos chegam na melhor universidade do mundo e, como diz a gíria, piram o cabeção. Drogas, sexo, experiências as mais terríveis. Por quê? Porque você pode estar na melhor universidade do mundo se comportando da maneira mais indigna que um ser humano pode se comportar. Porque você está sendo ensinado e houve uma falha na sua educação. Então a família é essa instituição que educa. Ok? O item 3, muito interessante isso. E está muito arraigado na cultura americana também.
garantir que os estados e partidos políticos nunca tenham hegemonia completa sobre a formação da identidade das pessoas. A instituição familiar é, portanto, fundamental para democracias sólidas. A família é a última barreira que impede o Estado, o governo, de fazer o que quer com os nossos filhos. Sabia disso? Vou repetir para você. A família é a última barreira que impede que o governo, que o partido político faça o que quiser dos nossos filhos. Ponto. A família estabelece o limite para que o Estado haja na vida. Gente, é isso. Não quero que o meu filho aprenda sobre o Halloween. Não quero. Não quero que o meu filho participe das comemorações, por exemplo, do Halloween. Vamos pegar uma coisa aqui do nosso meio. Não quero. Do ponto de vista legal, isso tem que ser respeitado. Por quê? Porque tanto a Constituição americana quanto para a Constituição brasileira, as futuras gerações, os filhos, não pertencem ao Estado. Não pertencem ao Estado. É claro que quando essa família não cria as condições para que essa criança esteja na sua dignidade, não cria as condições para essa criança, o Estado tem condição de intervir. Mas somente enquanto aquela família não tem essa condição. A família vem antes do Estado. Então só tem democracia, gente. O Estado só não toma conta de tudo. Né? Nas ditaduras, nos países de ditaduras, especialmente as ditaduras de esquerda, o que aconteceu foi exatamente a substituição da família pelo Estado. Era assim na Alemanha nazista, era assim na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos países do leste europeu, é assim em grande medida ainda hoje, por exemplo, em Cuba. Que ainda que seja uma ditadura que está se dissolvendo, é uma ditadura. O Estado não tem limites, nas ditaduras o Estado não tem limite sobre aquilo que quer ensinar para as crianças. Numa democracia, o Estado respeita o caminho que a criança está dando. É por isso que a gente vai ali na escola e a gente vê crianças, meninas, com o hijab, com o véu. Por quê? Porque o Estado tem que respeitar. Por mais que a escola não tenha uma religião, a escola tem que respeitar a orientação daquela família. A escola tem que aceitar a menina com o hijab. Se eu colocar um crucifixo nos meus filhos, do mesmo jeito. É por isso que em alguns países, especialmente na América Latina, os governos de esquerda vieram trabalhando de maneira tão sagaz para desfragmentar a família, para enfraquecer a família. Porque quando não há família forte, o Estado, o governo, faz o que quer das pessoas. Amém, gente? Entenderam isso aí? A família também está aí no item 3, item número 3, número 3, o item 4 dentro do número 3. Comunicar, desculpa esse com aí, comunicar as realidades espirituais presentes e antecipar, ainda que de forma bastante limitada, as realidades espirituais vindouras. Vocês já repararam que a Bíblia não termina com um culto? Vocês já repararam que a Bíblia não termina com um culto? Com o que a Bíblia termina? Vi também a cidade santa,
A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O último capítulo de Apocalipse, antes da sua despedida, João diz assim: ora, o Espírito e a noiva dizem, vem. A imagem que Deus escolheu, gente, é uma imagem, entenda o que eu estou dizendo, a imagem que Deus escolheu para descrever o encontro final entre o Senhor e o seu povo, para que esse povo então comece a partir daquele momento uma vida juntos na eternidade, foi um casamento. Assim como o casamento marca, inaugura, né, é o ponto de partida para o início de uma nova família que passa a existir, assim também será o nosso encontro com o Senhor. Quando todos os inimigos de Deus, todo o mal, todo o pecado, toda lágrima tiver sido enxugada dos nossos olhos, o Senhor está dizendo assim, é como se o meu filho estivesse se casando com a igreja e daquele momento em diante, todos nós, Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja, fossem viver a eternidade como uma grande família. É por isso que eu amo a família. Porque viver esse ato, gente, por exemplo, o pastor Silvio, como pai, que está preparando uma filha para casar. Existe um profundo significado espiritual e um significado escatológico nisso. Além da alegria de ver um casal se unindo pelos laços do matrimônio, nós no casamento olhamos e vemos uma antecipação muito limitada daquilo que será a recepção da igreja na eternidade. Paulo tanto sabe, gente, eu estou falando de Apocalipse, que foi escrito por João, mas para Paulo isso também é real. Lá em Efésios capítulo 2, 19, quando Paulo vai falar para os gentios, ele diz assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, para nós concluirmos, Efésios capítulo 5, verso 22, em diante, Paulo começa a falar sobre a importância de todos serem sujeitos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, não é verdade? Aí as mulheres se sujeitam ao marido como? Sendo submissa a ele. O marido se sujeita à mulher como? Amando a mulher como Cristo amou a igreja. E aí Paulo vai falando sobre essa realidade, Paulo vai falando sobre essa realidade, na verdade, do amor profundo do marido para com a esposa e de Jesus para com a igreja. Lá no verso 32 ele diz assim, verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Ele está citando os livros do Gênesis. Aí depois ele diz assim, grande é este mistério. Que mistério é esse? O que ele tinha falado anteriormente. O fato de um homem deixar sua casa e se unir a uma mulher e se tornar uma só carne. Ele diz, grande é esse mistério. Aí todo mundo fica dizendo assim, uau, Paulo, para você o casamento é um mistério? Ele diz assim, não. É porque quando eu olho para essa realidade de um homem deixar o seu pai e a sua mãe, e se juntar a uma mulher e se tornar uma só carne, eu vejo ali uma maquete
do relacionamento de Cristo com a igreja. É por isso que ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É como se na constituição de uma nova família a partir do casamento, o apóstolo Paulo dissesse: gente, isso me faz me lembrar de Cristo e da igreja. Então, preste atenção. Todas as vezes que uma família fracassa, a propaganda, eu vou usar essa expressão, pastor, posso estar errado. Todas as vezes que uma família fracassa, as pessoas podem achar que a propaganda do reino de Deus é enganosa. Nossa, não sei se eu me saí bem, pastor. Olha aqui para mim. Aqui eu nunca vi. Mas os shoppings, eu me lembro de estar assim passando e tinha um prédio que era um prédio caríssimo, tem ainda um prédio caríssimo lá em Blumenau, acho que chama Dr. Blumenau o prédio, lá no final da avenida, que eu esqueci o nome agora, que eu morava perto da avenida e esqueci o nome. Um prédio gigante, 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 aquela rua da FURB, lá na frente. Antônio da Veiga, Dr. Blumenau. Um prédio, um apartamento, 2 milhões de reais. Um apartamento, não é apartamento, é apartamento. Apartamento, não é apartamento, assim, é apartamento. E não é 2 milhões de reais. Dentro da cidade. E aí eu me lembro que eu ia ao shopping e eu ficava vendo a maquete daquele prédio. E tinha a maquete daquele prédio lá no shopping. Eu ficava assim olhando e ficava me imaginando ali, descendo a cobertura, todos aqueles andares. Na verdade, ficava ali imaginando. Bom, ok, aí veio esse prédio. Eu fiquei olhando assim, uau, mas é muito mais imponente do que a maquete dá a entender, não é isso mesmo? Então entenda o seguinte, a família e o casamento são uma maquete do reino de Deus. Qual que era o papel daquela maquete que tem lá no shopping, aquela miniatura do prédio? É que eu ficasse lá olhando para ela igual um bobo? Uau! Não, não, não. Aquela maquete queria despertar a minha expectativa para aquilo que seria uma realidade futura, para a consumação. A família e o casamento, conforme dados por Deus, tem esse papel de despertar a atenção das pessoas para aquilo que será a vida eterna com Cristo no futuro. É por isso, queridos, presta atenção. É por isso que Deus odeia o divórcio. Porque toda vez que um casamento e uma família, eu já termino, todas as vezes que um casamento e uma família fracassam, é como se o inimigo tivesse um argumento a mais para tentar convencer as pessoas de que o reino de Deus não é assim tão de Deus. E de que aquilo que Deus criou não é assim tão bom. E de que esse negócio de que o que Deus uniu, o homem Deus separa, não é bem assim, não separa. Esse negócio de que os filhos são herança do Senhor, depende. Cada vez que uma família e um casamento fracassam, Satanás tem um argumento a mais, ainda que um argumento mentiroso, para tentar desqualificar as promessas de Deus para a igreja. Cuide da sua família, cuide do seu casamento. Amém, queridos?